Aguentar não é força. Aguentar é a ausência de escolha disfarçada de virtude. E essa confusão entre resistência e resignação é o que mantém milhões de pessoas presas em vidas que não escolheram, em relações que não nutrem, em rotinas que não constroem nada além de cansaço. Touro conhece isso melhor do que qualquer outro signo. Porque Touro foi ensinado a aguentar desde que nasceu. Existe um mito antigo sobre o touro. Não um mito que fala de força bruta ou de teimosia, mas o mito que quase ninguém conta. O mito de que o touro carrega o mundo nas costas. Não por obrigação, não por castigo, mas porque alguém um dia disse que ele era forte o suficiente para isso. E ele acreditou. E desde então, nunca mais largou o peso. Nunca mais perguntou se aquele peso era realmente seu. Nunca mais questionou se carregar tudo era a única forma de existir. E é isso que eu vejo acontecendo com você agora, Touro. Você está carregando coisas que não são suas. Está sustentando estruturas que já deveriam ter caído. Está mantendo de pé relações, situações e compromissos que há muito tempo deixaram de fazer sentido. E faz isso com tanta naturalidade que nem percebe mais. Porque aguentar se tornou tão parte de quem você é que você não consegue se imaginar sem esse peso. Mas este vídeo existe para te mostrar que existe uma vida do outro lado. Uma vida onde você não precisa aguentar. Onde você pode simplesmente escolher. E essa escolha muda tudo. Despertar um. A primeira coisa que precisa ser dita é que aguentar e ser forte não são a mesma coisa. O mundo confundiu essas duas palavras de uma forma tão profunda que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem perceber a diferença. Ser forte é ter a coragem de enfrentar o que precisa ser enfrentado. Aguentar é continuar suportando aquilo que deveria ter sido abandonado há muito tempo. Ser forte é olhar para uma situação insustentável e dizer: isso não me serve mais. Aguentar é olhar para a mesma situação e dizer: eu consigo suportar mais um pouco. E o problema é que esse mais um pouco nunca termina. Ele se transforma em semanas. As semanas viram meses. Os meses viram anos. E de repente, você olha para trás e percebe que passou uma década inteira aguentando algo que deveria ter durado apenas uma estação. Touro faz isso com uma maestria assustadora. Porque Touro tem uma capacidade absurda de suportar desconforto. De normalizar o inaceitável. De encontrar maneiras de funcionar mesmo em condições que destruiriam outros signos. E essa capacidade, que parece uma virtude, se torna uma armadilha. Porque quanto mais você aguenta, mais o mundo exige de você. Quanto mais você suporta, mais peso colocam nas suas costas. Quanto mais você resiste, mais as pessoas ao seu redor se acostumam a te ver carregando tudo sem reclamar. E ninguém para perguntar se você está bem. Ninguém para oferecer ajuda. Ninguém porque, para eles, você parece bem. Você sempre parece bem. Essa é a maldição silenciosa de Touro. Parecer bem quando está desmoronando por dentro. Manter a compostura quando o mundo interno está em chamas. Sorrir quando o coração está gritando. E chega o momento em que o corpo começa a cobrar. A mente começa a cobrar. A alma começa a cobrar. Porque nenhum ser humano foi feito para aguentar indefinidamente. Nem mesmo Touro. E esse momento de cobrança é exatamente onde você está agora. Despertar 2. Eu preciso que você entenda por que parou de questionar. Porque houve um tempo em que você questionava. Houve um tempo em que aquela voz interna gritava que algo estava errado. Que aquela situação não era normal. Que você merecia mais. Que existia algo melhor esperando por você. Mas aos poucos, essa voz foi ficando mais baixa. Não porque ela desapareceu, mas porque você aprendeu a ignorá-la. Aprendeu a silenciá-la com justificativas. Com racionalizações. Com frases como poderia ser pior, ou pelo menos eu tenho isso, ou eu deveria ser grato pelo que tenho. E sim, gratidão é importante. Mas gratidão não é desculpa para aceitar menos do que você merece. Gratidão não é muleta para justificar a permanência em lugares que te diminuem. Gratidão verdadeira inclui ser grato por si mesmo. Pelo seu valor. Pela sua dignidade. Pelo direito de viver uma vida que te honre. E viver uma vida que te honre começa com uma decisão muito simples, mas terrivelmente difícil. Parar de aguentar. Não parar de ser forte. Parar de confundir sofrimento com propósito. Parar de achar que dor é preço de merecimento. Parar de acreditar que quanto mais você sofre, mais valioso é o que vem depois. Isso é uma mentira que foi vendida para pessoas como você para que continuassem produzindo, sustentando e carregando sem reclamar. E hoje é o dia em que você começa a devolver essa mentira.
Hoje é o dia em que você olha para tudo o que está aguentando e faz uma pergunta honesta: isso está me construindo ou me destruindo? E se a resposta for a segunda, você sabe o que precisa ser feito. Não o amanhã. Não quando as condições forem perfeitas. Agora. Porque o momento perfeito para parar de aguentar é sempre agora. Sempre foi agora. E no fundo, Touro, você sabe disso. Sempre soube. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Despertar 3. Vamos falar sobre o que realmente acontece quando você para de aguentar. Porque existe um medo profundo associado a isso. Um medo que Touro conhece intimamente. É o medo do vazio. O medo de que se você largar o que está segurando, não vai sobrar nada. Que se você soltar as pessoas que te machucam, vai ficar sozinho. Que se você abandonar o trabalho que te esgota, vai ficar sem nada. Que se você parar de ser a pessoa que todo mundo conta, ninguém mais vai querer estar por perto. E esse medo é real. Não vou mentir para você e dizer que não é. Ele é real e é válido. Mas ele também é uma ilusão. Porque o que acontece quando você larga o peso que não é seu, quando você abre espaço ao soltar o que não te serve, é que a vida finalmente tem espaço para te dar o que você realmente precisa. É como uma mão que está fechada com tanta força que não consegue receber nada. Enquanto você está agarrado a tudo que está segurando, suas mãos estão cheias demais para receber qualquer coisa nova. E o universo tem tentado te dar coisas novas, Touro. Tem tentado colocar oportunidades no seu caminho. Tem tentado te apresentar pessoas que realmente te valorizam. Tem tentado te mostrar caminhos que realmente fazem sentido. Mas suas mãos estão cheias demais. Sua vida está cheia demais de coisas que deveriam ter ido embora há muito tempo. E enquanto você não abrir espaço, o novo não entra. Não é por falta de merecimento. Não é por falta de esforço. É por falta de espaço. Simplesmente isso. E a forma mais rápida de criar espaço é parar de aguentar aquilo que há muito tempo deveria ter sido solto. Eu sei que dá medo. Eu sei que parece arriscado. Eu sei que Touro odeia incerteza. Mas existe uma verdade que precisa ser dita. A vida que você quer existe do outro lado da coragem que você está evitando. E essa coragem não é explodir. Não é gritar. Não é fazer uma cena. Essa coragem é silenciosa. É dizer não com calma. É se afastar sem drama. É escolher a paz em vez do costume. É priorizar a saúde da sua alma em vez do conforto dos outros. Despertar 4. Eu vou tocar em algo delicado agora. Algo que talvez doa um pouco, mas que precisa ser dito. Parte do motivo pelo qual você aguenta tanto é porque aguentar te dá um papel, te dá uma identidade. Te dá um lugar no mundo. Você é a pessoa forte. A pessoa confiável. A pessoa que nunca reclama. A pessoa que sempre resolve. A pessoa que segura tudo para que os outros possam viver suas vidas em paz. E esse papel te define há tanto tempo que você tem medo de quem seria sem ele. Se você não é a pessoa que aguenta tudo, quem você é? Se você não é a rocha inabalável, o que te torna especial? Se você não está sustentando o mundo, qual é o seu propósito? Essas perguntas são assustadoras. E eu entendo por que você evita fazê-las. Porque as respostas exigem uma reconstrução completa da sua identidade. Exigem que você se olhe no espelho e veja alguém que não conhece. Alguém que tem necessidades. Alguém que tem limites. Alguém que pode ser vulnerável sem ser fraco. Alguém que pode pedir ajuda sem ser um fardo. Alguém que pode descansar sem se sentir culpado. E essa pessoa é mais poderosa do que a pessoa que aguenta tudo. Porque a pessoa que aguenta tudo está sobrevivendo. Mas a pessoa que escolhe o que aceita e o que rejeita, essa pessoa está vivendo. Existe uma diferença monumental entre sobreviver e viver. Sobreviver é passar pelos dias. Viver é sentir os dias. Sobreviver é aguentar. Viver é escolher. E você, Touro, está na encruzilhada entre os dois. O caminho da sobrevivência é familiar. Você conhece cada pedra, cada curva, cada obstáculo. Mas o caminho da vida, esse é novo. Desconhecido. Sem mapa. E é exatamente por isso que vale a pena. Porque os caminhos mais bonitos são sempre aqueles que ainda não foram trilhados. E o caminho que te espera agora, Touro, é
mais bonito do que você consegue imaginar. Despertar 5. Existe um momento na vida de todo taurino em que algo se quebra. Não de forma violenta. Não com barulho. Mas de forma silenciosa e definitiva. Como uma corda que foi esticada além do seu limite e simplesmente solta. Sem aviso. Sem drama. Sem explicação. Um dia você está aguentando como sempre aguentou. No dia seguinte, algo dentro de você diz: acabou. E quando esse momento chega, não há volta. Porque não é uma decisão da mente. É uma decisão da alma. E a alma de touro, quando decide, não muda de ideia. Eu acredito que esse momento está próximo para você. Talvez já tenha começado. Talvez aquela corda já esteja esticada ao máximo. Talvez você já esteja sentindo os primeiros sinais de que o limite foi alcançado. Uma irritação que aparece do nada. Uma impaciência que não existia antes. Uma vontade de chorar sem motivo aparente. Uma necessidade urgente de ficar sozinho. Esses são os sinais. E eles não estão dizendo que algo está errado com você. Estão dizendo que algo está muito certo. Estão dizendo que a sua alma está se preparando para soltar o que precisa ser solto. Estão dizendo que a mudança que você tanto esperou não vai vir de fora. Vai vir de dentro. De uma decisão que nasce no lugar mais profundo do seu ser. E quando essa decisão finalmente se manifesta, ela traz consigo uma clareza que nenhuma análise racional poderia oferecer. Uma certeza que não precisa de justificativa. Uma paz que não precisa de explicação. Simplesmente, você sabe. E quando touro sabe, o mundo que se prepare. Porque touro em movimento é uma força que nada consegue deter. Não pela velocidade, mas pela determinação. Pela constância. Pela inabalável convicção de que o caminho escolhido é o certo. Cruzamento. Pare por um momento e sinta o que está acontecendo dentro de você agora. Não com a mente. Com o corpo. Onde está a tensão? Nos ombros. Na mandíbula. No peito. Essa tensão tem um nome. Chama-se resistência. E não é resistência ao que estou dizendo. É resistência à verdade que você já sabia, mas evitava admitir. A verdade de que você aguentou demais. Por tempo demais. Por pessoas demais. Mas essa resistência está se dissolvendo agora. Sinta isso. Permita isso. Porque do outro lado da resistência está a liberdade que você merece. Despertar 6. A mudança real começa com uma única palavra. E essa palavra é: basta. Não basta gritado com raiva. Basta dito com calma. Com firmeza. Com a serenidade de quem finalmente entendeu que aguentar não é viver. Basta é a palavra mais poderosa que um taurino pode pronunciar. Porque quando o touro diz basta, a terra treme. Não metaforicamente. Literalmente. A energia muda. O campo se reorganiza. As pessoas ao redor sentem, mesmo que você não diga em voz alta. Porque basta não é apenas uma palavra. É uma frequência. É uma vibração. É um comunicado energético que diz ao universo: eu estou pronto para outra coisa. E o universo responde. Sempre responde. Mas só pode responder depois que você envia o sinal. E o sinal é o basta. Pense na sua vida agora. Pense nas áreas onde você está aguentando. Pode ser um relacionamento que te esgota. Pode ser um trabalho que te desumaniza. Pode ser uma dinâmica familiar que te sufoca. Pode ser um hábito que te destrói lentamente. Pode ser uma versão de si mesmo que já não corresponde a quem você realmente é. Qualquer que seja a área, a pergunta é a mesma. Você está pronto para dizer basta? Não precisa ser hoje. Não precisa ser amanhã. Mas precisa ser em breve. Porque cada dia que você adia o basta é um dia que você rouba de si mesmo. Um dia que poderia ser vivido com liberdade, com autenticidade, com alegria, mas que é desperdiçado na manutenção de algo que já morreu há muito tempo. E manter vivo o que já morreu é a forma mais exaustiva de existir. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanta água você coloque, ela sempre escapa. Não importa quanta energia você gaste, o resultado é sempre o mesmo. Vazio, cansaço, frustração. E depois, culpa por se sentir frustrado. Porque touro se culpa por sentir. Se culpa por querer mais. Se culpa por não ser capaz de se contentar com o que tem. Mas essa culpa é injusta. Porque querer mais não é ganância. É respeito próprio. E respeito próprio é o fundamento de tudo que importa. Despertar 7.
Eu vou te contar o que acontece nas semanas que seguem o momento em que você para de aguentar. Porque existe um mapa para isso. Um padrão que se repete toda vez que alguém toma essa decisão. Primeiro vem o alívio. Um alívio imenso, quase físico, como se um peso literal fosse retirado das suas costas. Você respira mais fundo. Dorme melhor. Pensa com mais clareza. É como se o mundo ganhasse cores novas de repente. Depois do alívio vem o medo. O medo de ter feito a coisa errada. O medo do arrependimento. O medo de que talvez você tenha exagerado. E esse medo é normal. É esperado. É parte do processo. Não lute contra ele. Apenas reconheça que ele existe e continue andando. Depois do medo vem a solidão. Porque quando você para de aguentar, algumas pessoas vão embora. Não todas. Mas aquelas que estavam ali apenas porque você era útil para elas. Aquelas que te amavam pelo que você fazia, não por quem você é. E a partida dessas pessoas dói. Mesmo que você saiba que é melhor assim. Mas depois da solidão vem algo extraordinário. Vem o reencontro. O reencontro consigo mesmo. Com partes de você que estavam adormecidas há anos. Com sonhos que você engavetou para cuidar dos sonhos dos outros. Com desejos que você silenciou para manter a paz. Com uma versão de si mesmo que é mais leve, mais verdadeira, mais completa. E essa versão vale cada segundo de desconforto que o caminho até ela exigiu. Vale o alívio. Vale o medo. Vale a solidão. Porque no final, o que você ganha é algo que nenhum sacrifício pode comprar. Você ganha a si mesmo de volta. E não existe presente maior do que esse. Não existe riqueza maior. Não existe conquista mais significativa do que reconquistar quem você realmente é. Algumas pessoas observam. Outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o guia de 21 dias no comentário fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Despertar 8. Agora eu quero falar diretamente com aquela parte de você que ainda resiste. Aquela parte que leu tudo até aqui e concorda com cada palavra, mas que ainda sente medo de mudar. Aquela parte que sabe que precisa parar de aguentar, mas que não sabe por onde começar. Aquela parte que carrega tanto tempo que esqueceu como é andar sem peso. Eu vejo você. Eu reconheço a sua luta. E eu quero que saiba que o primeiro passo não precisa ser grande. Não precisa ser dramático. Não precisa mudar tudo de uma vez. O primeiro passo pode ser minúsculo. Pode ser dizer não a algo pequeno. Pode ser dormir 1 hora mais cedo em vez de resolver o problema de outra pessoa. Pode ser deixar uma mensagem sem resposta por algumas horas. Pode ser fechar a porta do quarto e ficar em silêncio por 10 minutos. Esses passos pequenos não parecem nada, mas eles são tudo. Porque cada vez que você escolhe a si mesmo, mesmo que de forma minúscula, você está reprogramando um padrão que durou a vida inteira. Está dizendo ao seu sistema nervoso que é seguro ter limites. Está ensinando ao seu corpo que descanso não é preguiça. Está mostrando à sua mente que o mundo não desmorona quando você para de segurá-lo. E aos poucos, esses passos pequenos criam um caminho. Um caminho que te leva para longe do aguentar e para perto do viver. Um caminho que no início parece estreito e assustador, mas que vai se alargando a cada passo até se tornar uma estrada aberta, iluminada, cheia de possibilidades que você nem sabia que existiam. Despertar 9. Este é o final. Mas não é um fim. É o começo de algo que vai mudar a forma como você existe no mundo. Porque a partir de agora, cada vez que a vida te pedir para aguentar, você vai ter uma escolha. A escolha de aguentar como sempre fez. Ou a escolha de perguntar, isso é meu para carregar? E essa pergunta simples vai te libertar de mais peso do que você imagina. Porque a verdade é que 90% do que você carrega não é seu. São expectativas de outros. São responsabilidades que você assumiu sem ninguém pedir. São culpas que você herdou de gerações passadas. São medos que foram plantados em você quando era tão jovem que nem lembra. E nada disso é seu, touro. Nada disso. Você veio ao mundo para viver com leveza, com prazer, com alegria nos sentidos, com pés firmes na terra e olhos abertos para a beleza. Você não veio para aguentar o peso do mundo. Veio para sentir o cheiro das flores, para saborear cada refeição, para tocar a pele de quem ama, para ouvir músicas que fazem seu coração acelerar. Para viver, touro. Simplesmente viver. E viver de verdade começa quando você para de aguentar e começa a escolher.
Escolher o que fica. Escolher o que vai. Escolher quem merece o seu tempo. Escolher quem merece a sua energia. Escolher a paz em vez do sacrifício. Escolher a verdade em vez do costume. E essa escolha é a mudança que o título desse vídeo prometeu. A mudança não vem quando as circunstâncias mudam. A mudança vem quando você para de aguentar e começa a decidir. E essa decisão começa hoje. Agora. Neste instante. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.